Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história lembrando. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de História, para vocês aí do terceiro ano. Meus amados, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Lembrando que as tarefas a gente vai estar corrigindo nas próximas aulas, tá bom? E eu peço a vocês que já comecem respondendo, não deixem acumular, porque virão trabalhos nas próximas semanas e vai juntar tudo e pode ficar um pouco complicado. Então aproveitem esse tempo livre e respondam já essas tarefas, tá? Enquanto são pouco, tá? Para não acumular outras coisas. Terão outras aulas e os outros professores também vão pedir tarefas, então para não acumular, comecem logo respondendo. Veja bem, no livro velho está na página 253 até a página 256, no livro novo da página 265 à página 268. Lembrando, módulo 3 e capítulo 6 nos dois livros. Aí diz aí, ó, a importância do trabalho no dia a dia. Em troca de trabalho, nós vimos aí que muitas pessoas recebem uma remuneração. Na verdade, a remuneração é um valor em dinheiro, tá? Que as pessoas recebem pelo trabalho que desenvolvem, tá? E vimos também que muitos trabalhos podem ser feitos de forma, digamos assim, por livre e espontânea vontade. É um trabalho voluntário, onde as pessoas fazem com o objetivo não de receber um valor, tá? Um salário ou um pagamento ou uma remuneração, mas fazem com o interesse de ajudar as pessoas, tá? Por livre e espontânea vontade. Bom, nós vimos também, tá, nos conteúdos que as pessoas utilizam o salário que recebem para comprar ou para suprir algumas necessidades básicas do seu dia a dia, tá bom? Comprar remédios, roupas, calçados, alimentos, ter uma moradia, enfim, são N fatores aí, N tarefas ou fins que as pessoas utilizam dinheiro que recebem pelo seu trabalho prestado. Nós vimos também que existem graves problemas, né, digamos assim, principalmente nos dias de hoje, tá, que nós estamos vivendo aí, por causa da crise, muitas pessoas estão tendo problemas como este, o desemprego que assola, tá, os trabalhadores por todo o Brasil e pelo mundo. Vimos também que, até bem pouco tempo, a mulher era discriminada nessa questão de trabalho. O mercado de trabalho era totalmente, digamos assim, masculino. Então, assim, era tido como machista, tá? A mulher tinha que se desenvolver com um objetivo. Desde pequeno, quando ela nascia, já nascia sendo preparada para uma realidade. Ela iria casar-se, constituir família e automaticamente viver para o lar, tá? Ela não poderia sair para trabalhar. Já o homem era educado de outra forma. O homem, desde pequeno, era educado para ser o provedor. Na verdade, ele ia trabalhar lá fora e trazia o sustento da casa, enquanto sua esposa cuidaria da casa e dos filhos, tá bom? Então, assim, essa realidade nós vimos que ela mudou ao longo do tempo. E aí, muitos direitos foram conquistados, tá bom? Principalmente desde aqueles que incluem a mulher votando, tá bom? Assim como ela também no mercado de trabalho. E na questão do mercado de trabalho, um grupo de mulheres morreram queimadas numa fábrica nos Estados Unidos, tá bom? E isso repercutiu diretamente em todo o mundo, inclusive no Brasil, para garantir que mulheres tivessem direitos igualitários até aos homens. Nós vamos ver tudo isso nessa aula, tá bom? De forma sintetizada, para que você compreenda tudo que iremos falar sobre essas temáticas. Eu queria muito, meu querido, que você prestasse atenção, ouvisse com carinho, para que não fique dúvidas. Veja bem, a importância do trabalho no dia a dia. A gente vai estar introduzindo agora. Em troca de trabalho, as pessoas recebem um pagamento em dinheiro, que nós chamamos de remuneração. Não é isso? Muito bem. É com esse dinheiro que elas podem suprir suas necessidades diárias. Tipo, necessidades como esta, olha, comprar remédios, roupas, calçados, alimentos, pagar pelo trabalho de outros trabalhadores, como por exemplo, um pedreiro para fazer uma casa, digamos assim, um pintor para pintar a casa ou as paredes, comprar móveis, enfim, são inúmeras
destinos que as pessoas dão ao dinheiro que recebem como remuneração pelo trabalho que desenvolvem, não é isso? Veja bem, com o dinheiro que recebem por seu trabalho, por exemplo, as pessoas podem ir ao supermercado, tá? E aqui na cena mostra aí uma cliente pagando ao caixa, né? Por trabalho que, provavelmente com o dinheiro que recebeu pelo seu trabalho. Da mesma forma como aqui também uma cliente consultando um médico, eu acredito, ou então aí o dono de uma farmácia, tá? O farmacêutico, sobre um remédio que ela está comprando também, creio eu, com o dinheiro que recebe pelo seu trabalho. Então assim, são inúmeras as formas de destinos. Por exemplo, da mesma forma que a jovem comprando uma roupa, talvez numa boutique ou numa loja, enfim. E da mesma forma que a família constituindo aí, digamos assim, conseguindo aí a sua casa própria, né? Então assim, tudo isso, tá, é uma forma de uso dos bens que recebem, né? Digamos assim, do valor que recebem em sua remuneração. Veja bem, dessa forma é importante que o trabalhador, tá, receba essa remuneração. Por essa razão, muitos trabalhadores se submetem aos mais perigosos trabalhos em prol de uma remuneração digna, para que elas possam suprir essas necessidades. Aí veja bem, o problema do desemprego. Hoje é triste essa realidade. O desemprego hoje se tornou um pavor, ou digamos assim, um pesadelo na vida do trabalhador. Por quê? O país está em crise por causa do coronavírus. Muitas empresas até estão falindo, fechando as portas, porque não podem abrir as portas para vender seus produtos, porque a epidemia está crescente. Então há uma ordem do governo que os comércios fechem durante um tempo, tá? E o que acontece é que essas empresas deixam de faturar e automaticamente elas entram em falência. Então assim, o governo tem tentado bolar alguns projetos para ajudar esses empresários, tá? E esses donos de empresas que têm funcionários, para que eles não demitam seus funcionários e continuem conseguindo pagar, tá, seus funcionários em dias. Por exemplo, há um pacote de emendas que o governo está criando aí, um pacote de investimentos em algumas áreas, que permite até que o governo pague uma parte do salário do trabalhador e aquela empresa apenas complemente o restante. Então, dessa forma, a empresa não pode demitir o funcionário e o governo se responsabiliza por aquele funcionário por um período de tempo, pelo menos até sanar um pouco essa questão da epidemia. Então, assim, meus amados, tudo isso tem a sua importância, tá? Veja bem, dessa forma, o patrão não pode demitir seu funcionário, o funcionário continua trabalhando na medida do possível e ganhando o seu salário e suprindo suas necessidades. Isso aí foi uma forma do governo para evitar um problema como esse, o desemprego. Mas o desemprego é um grave problema que afeta o nosso país. Sem emprego, por exemplo, as pessoas encontram muitas dificuldades para suprir necessidades básicas, como alimentação, moradia, transporte, entre outros. Você sabe que numa cidade pequena como a nossa, transporte digamos assim, é o que menos você gasta, porque as distâncias são curtas. Então dá para ir a pé. Se não dá para ir a pé, mas dá para ir de bicicleta. Então assim, tudo é muito simples. Tudo é muito perto. Mas numa cidade grande não é assim. Por exemplo, uma cidade que nem Teresina, será que, por exemplo, quem mora naqueles bairros conseguiria ir a pé para o centro? Não. Então, para isso existe o transporte público e esse transporte público é pago e as pessoas o fazem com o dinheiro que recebem como remuneração. Veja bem, meus amados, chegando aí na outra parte, as mulheres e o trabalho. Nós vimos que, ao longo da história, um grupo de mulheres estava reunidas numa fábrica, reivindicando se organizaram ali para reivindicar por direitos, tá? Que na época as mulheres não tinham em lugar nenhum do mundo. Se elas saíssem na rua e se fosse desacompanhada do filho ou do esposo, muitas vezes ela era apedrejada pelos próprios homens, tá? Porque a mulher não tinha o direito de sair de casa sozinha. Se ela o fizesse, ela era tida como uma mulher de vida fácil, por assim dizer, tá? E aí muitas delas eram apedrejadas ou até eram, digamos assim, humilhadas. Os homens começavam a jogar piadinhas e fazer, digamos assim, faltar-lhes com respeito. Então, quando foi uma certa data, um grupo de mulheres nos Estados Unidos se reuniram para reivindicar, se uniram ali para reivindicar por melhorias, exigir do governo que isso mudasse, que isso
desse um basta. Que elas também tivessem o direito de trabalhar, que elas também tivessem o direito de sair na rua como quisessem, com quem quisessem, ou sozinhas se preferissem, sem ter que passar por humilhações. Então, esse grupo de mulheres entrando nessa fábrica, se reunindo ali, veio um grupo de homens, tá? Escondido, fecharam todas as portas da fábrica e atearam fogo a essa fábrica. E, se não me falha a memória, mais de 150 mulheres morreram queimadas ali dentro daquela fábrica. E isso repercutiu de forma brutal pelo mundo. Causou uma revolta no mundo. Então, para sanar um pouco essa questão das manifestações pelo mundo, o governo norte-americano resolveu criar, junto à ONU e outros órgãos, um grupo de emendas na Constituição do país que beneficiasse as mulheres e que aquela data fosse tida como um feriado, tá? O Dia Internacional das Mulheres. E ainda mulheres conquistassem naquela mesma data uma série de direitos que lhe permitisse sonhar com dias melhores e com maior liberdade. E isso automaticamente foi copiado por quase todos os países do mundo. É claro que ainda hoje existem países que pensam daquela forma antiga, né? Nós vimos isso no trabalho de ciência, onde uma jovem levou um tiro, tá? Só porque ela estava reivindicando por melhores condições de vida no seu país, tá bom? Malala, como vocês viram, né? Então, assim, ainda existe país de janela 10/40 onde não é permitido nenhum direito das mulheres, tá? Que elas se reivindiquem ou que elas se manifestem. A mulher é tida como um simples dona de casa e, digamos assim, como simples mãe, mas não tem direitos na sociedade. É claro que o Brasil tem avançado nessa questão e as mulheres hoje até dominam na questão da política e do trabalho, porque elas podem trabalhar aonde achar que querem trabalhar, tá? Veja bem, ao longo dos anos as mulheres conquistaram muitos direitos. Atualmente elas podem estudar, escolher sua profissão, realizar muitos trabalhos que antes era proibido e, digamos assim, inclusive votar, né? Antigamente as mulheres não podiam votar e isso mudou, tá? Na primeira Constituição instituída no país e automaticamente hoje as mulheres têm esse direito, elas conquistaram por lei e inclusive elas podem ser a candidata, tá? Nós já tivemos candidata a presidente, Dilma, por exemplo, foi uma presidenta no Brasil, tá bom? Então, assim, isso mostra que o Brasil tem avançado nessa questão dos direitos da feminilidade, né, e das mulheres, e isso é muito interessante, isso é muito importante. Meus amados, era isso que a gente tinha a falar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, que não tenham ficado dúvidas, mas se porventura tiver alguma, você pode nos procurar nos grupos, a gente vai tentar sanar, tá bom? Veja bem, só repetindo as atividades, 253 a 256 no livro velho e no livro novo 265 até 268. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Um abraço.